Aí. Só confirmem para mim que vocês estão vendo a apresentação. Tá aparecendo, professor. Tá? Tá em tela. Tá cheio ou não? Para mim acabou de aparecer como tela Agora cheia. tá. Hã? Beleza, então vamos lá. Então a gente vai, a gente acabou de falar das formas farmacêuticas líquidas na última aula. Vamos passar para as formas farmacêuticas plásticas ou semissólidas, é a mesma coisa. Vocês vão ver, então, essas duas denominações na literatura. Então, dependendo do livro que vocês pegarem, vocês vão ver como forma plástica e outros falam como semissólida, mas é a mesma coisa. E o que são essas formas? São então formas, né, que elas teoricamente elas ficam entre o sólido e o líquido, né? Então elas não são nem líquidas e nem sólidas. A gente diz que elas são uma forma transitória que tem uma característica comum, que é quando você faz algum tipo de pressão, né, nesse tipo de forma, elas acabam tomando a forma do objeto que a gente utilizou para fazer pressão. Como assim? Ah, se eu colocar então o dedo em cima de um creme e apertar, ele vai tomar o formato do meu dedo. Dependendo do creme, claro, ele vai tomar mais ou menos o formato, vai grudar um pouco no nosso dedo, mas se for algo mais, um semissólido mais consistente, ele pode até tomar o formato do nosso dedo. Isso acontece com uma pomada, por exemplo, acontece com uma cera de cabelo e assim por diante. Então é uma forma transitória. Ela tem cara de sólido, mas na verdade ele sofre essa deformação quando sofre uma pressão, ok? Essas formas farmacêuticas semissólidas, basicamente, elas são utilizadas para uso ou dermatológico ou tópico. É, não me lembro aqui no momento de nenhuma que seja de uso sistêmico. Então, é para aplicação no local, né? E a ação vai ser no local. Com raras exceções, a gente tem os chamados géis transdérmicos, que eles são géis, então eles fazem parte do grupo do semissólido, mas que, na verdade, quando a gente aplica ele sobre a pele, ele consegue transportar os princípios ativos que estão lá dentro, fazendo com que esse princípio ativo caia na circulação. Exemplo, aqueles adesivos de nicotina para parar de fumar, adesivos anticoncepcionais, né, que fazem com que o produto, o princípio ativo, transpasse todas as barreiras da pele e consiga chegar lá na circulação e aí ser transportado para todo o organismo. Mas, de uma forma geral, eles são, né, de uso dermatológico ou tópico. Aplicações. Aí a gente vai ter mais atividades, vamos dizer assim, para trazer melhorias no local onde foi aplicado, né? Ou quando a gente adiciona um princípio ativo para que esse princípio ativo faça o seu efeito específico lá no local onde ele foi aplicado. Por exemplo, eu posso fazer um creme que tenha só ação hidratante. O creme que a gente vai fazer, o creme de ureia, ele tem ação hidratante. Muito bem. Então, a ureia que está colocada ali vai fazer esse efeito, né, hidratante no local onde a gente passar esse creme. Então, ela vai permitir
que mais água seja trazida para o local e mais água fique, vamos dizer assim, armazenada no local. Aquela película que a gente forma do creme, contendo a ureia ali no meio, retém mais água do que um creme que não tem a ureia, tá? Mas eu posso fazer um creme, por exemplo, aonde eu coloco bastante, uma variedade bastante grande de óleos vegetais e passo numa determinada parte do corpo. Por exemplo, mulher que está grávida, né, e que para evitar que ocorra o aparecimento das estrias, ela costuma ou passar um óleo de amêndoas mesmo, ou de repente um creme com uma quantidade bastante grande de óleos, vários, entre eles o óleo de amêndoas. Então ele vai fazer essa ação é, de deixar, de emoliência, deixando a pele mais elástica e mais macia, fazendo com que seja mais difícil romper aquelas estrias. Então, basicamente é assim, a aplicação está mais ligada a isso, ou propriedades que o próprio produto já tem pelos seus componentes, ou pela adição de alguma substância específica para trazer um efeito mais característico. Aqui daí a gente pode pensar, por exemplo, em medicamentos, né? Eu posso ter um creme ou uma pomada que eu coloco uma substância antibiótica, né? Daí ela vai fazer o seu efeito antibiótico no local onde foi passado esse creme ou essa pomada. Tanto que posso colocar um antifúngico para tratamento superficial no local onde foi aplicado, e assim por diante. Então, às vezes, só a base do creme, da pomada, do gel que a gente produz já tem esse efeito protetor, emoliente, lubrificante, hidratante, né? E a colocação de ativos específicos vai só melhorar essa ação. Deixa eu só abrir a porta aqui. Chegou alguém. Estou com certos probleminhas no aparecimento da tela aqui, mas vamos lá. Aí. Então, voltando aqui. Vamos começar falando das pomadas. O que é uma pomada, então? Pomada é uma forma farmacêutica semissólida, né? A gente está falando dos semissólidos. Ela tem essa característica, então, de se conformar, né, de acordo com a pressão que é exercida sobre ela. Então, ela se adapta, né, se ajusta, vamos dizer assim. E é uma forma farmacêutica que a gente utiliza com uma certa frequência, né? A gente produz com uma certa frequência dentro de uma farmácia de manipulação. Não é uma das formas semissólidas mais utilizadas e mais prescritas, mas ela tem lá a sua parcela de participação. E a gente utiliza geralmente, então, para preparações tópicas, oftálmicas e mucosas. Então, a vantagem é que a gente tem algumas pomadas que são desenvolvidas e que podem ser utilizadas não só na pele, mas nas mucosas também. E, inclusive, uma delas especificamente na mucosa oral. Então, elas têm essa característica que a gente conhece bem de serem substâncias oleosas, né? Quando você passa na superfície da pele, ela deixa aquele aspecto oleoso pela própria característica da pomada mesmo. Então a gente tem basicamente 3 tipos diferentes de pomada no mercado. Uma que a gente chama, na verdade tem 4, só que uma delas é muito difícil de a gente utilizar, que é a pomada que a gente utiliza só a vaselina sólida, que não é sólida, é semissólida, né? Mas a gente chama de vaselina sólida, como base.
ela é bastante restritiva, por quê? Porque a vaselina é uma substância oleosa e a gente só consegue incorporar, então, dentro da vaselina, substâncias oleosas também. Então, restringe muito o número de princípios ativos que a gente vai conseguir colocar, porque os princípios ativos eles têm que, então, se incorporar nessa vaselina. E são poucos os princípios ativos que têm característica oleosa, têm afinidade com substância oleosa como a vaselina. Mas pode ser utilizado em alguns casos. Então, se vocês olharem lá na farmácia, talvez vocês encontrem alguma pomada que na descrição ela só contém vaselina na sua composição. E o princípio ativo, obviamente. Daí vocês já sabem que o princípio ativo é totalmente compatível, né, com a vaselina. Já ele tem característica oleosa também. A mais comum que a gente utiliza é a chamada lanovaselina, que é uma mistura de vaselina com lanolina. E o que é a lanolina? A lanolina é um produto derivado da lã do carneiro, tanto que ela tem um cheiro característico de carneiro. Quando você abre o frasco, você sente o cheiro de um estábulo, curral, não sei como é que a gente fala, onde ficam os carneiros. Se quem for para aula prática lembrar e quiser sentir o cheiro, pede para mim para eu abrir o frasco de lanolina para vocês sentirem o cheiro. Então, a lanolina é esse produto que está na foto aí. Ele tem característica oleosa também, ele é um óleo. Então, a gente consegue misturar ele na vaselina. São dois óleos que se misturam entre si, dois óleos semissólidos. Porém, a lanolina ela tem uma característica interessante. Ela tem uma característica que a gente já viu lá nos tensoativos. Deixa eu só ligar a caneta aqui. Ela tem lá a sua estrutura química, digamos que fosse uma estrutura linear assim, aonde uma das extremidades dela é lipofílica e a outra extremidade é hidrofílica. Então, o que acontece? A lanolina, nessa extremidade lipofílica, aqui, ela se liga com a vaselina. As duas, então essa extremidade é lipofílica, então ela tem afinidade com substâncias oleosas, essa parte da estrutura se liga com a vaselina. E essa outra parte, que é hidrofílica, ela tem característica de se ligar com substâncias que são solúveis em água. Então, o que acontece? Quando a gente mistura a vaselina e a lanolina, a gente tem uma pequena parte ali dessa composição que a gente fez que consegue se ligar com a água. Então, a gente consegue adicionar nessa pomada agora substâncias com caráter oleoso. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pomada que vai um extrato de uma determinada planta. O extrato, a base do extrato, ele foi feito, né, com uma mistura de água e de álcool. Então, se eu colocar esse extrato na vaselina direto, eu não consigo incorporar, porque essa água, esse álcool do extrato, eles não se incorporam, não se misturam na vaselina. Agora, quando eu faço essa mistura de lanolina com vaselina, a água, né, a parte aquosa do extrato, vai se ligar nessa parte aqui. Então, a gente consegue incorporar um pouco de extrato dentro dessa preparação. Se eu utilizar só a vaselina, eu não vou conseguir. Então, isso aumenta a possibilidade de utilização de uma pomada, porque daí, nesse caso, eu consigo colocar algumas substâncias aquosas. Então, coloco substâncias oleosas, mas coloco também substâncias aquosas. Não numa grande quantidade, vai depender muito da quantidade de lanolina que eu colocar nessa preparação, mas pelo menos me dá a possibilidade de colocar alguma
alguma quantidade de substância aquosa. Tem um outro tipo de pomada, que é a chamada pomada de Carbovax. Essa pomada de Carbovax, ela é feita praticamente à base de polietileno glicol. Polietileno glicol é um tipo de estrutura sintética que o próprio nome já diz, né? Polietileno glicol, ou seja, são várias estruturas de etileno glicol ligadas uma na outra. Então é como se fosse aqui um etileno glicol, daí mais um etileno glicol, mais um, formando uma estrutura grande, aonde várias pequenas moléculas de etileno glicol estão ligadas uma na outra. Aí o que acontece? A gente tem várias estruturas dessa, de etileno glicol, uma ligada na outra, com quantidades diferentes desses etileno glicol. Então eu tenho, por exemplo, um polietileno glicol que a gente chama de polietileno glicol 40, que ele tem, então, 40 etileno glicol, um ligado ao outro, né, formando, então, essa estrutura com 40 etileno glicol. Eu tenho PEG 400. PEG é a sigla que a gente utiliza para polietileno glicol. Então, eu tenho polietileno glicol 400, que são 400 unidades dessas grudadas uma na outra, formando uma estrutura bem maior. E quanto maior a estrutura, né, maior a possibilidade de ela ser sólida. Então, eu vou ter nessa linha dos polietileno glicol, o polietileno glicol 40, por exemplo, que ele é uma estrutura pequena e ele acaba, então, sendo líquido. Daí eu tenho 40, eu tenho 60, eu tenho 100, tenho 200, tenho 300, tenho polietileno 400. Esse polietileno 400 são 400 estruturas uma ligada na outra, então ele tem um peso molecular muito maior, ele é muito maior, sua estrutura, e ele acaba então sendo mais pesado e ele passa a ser sólido. E a gente faz essa pomada de polietileno glicol misturando então polietileno glicol de líquido com polietileno glicol sólido para conseguir transformar isso em um meio termo que seria uma pomada. Característica do polietileno glicol: ele é solúvel em água, então ele tem cara de pomada, então se você passar, você vai sentir uma certa oleosidade, como uma pomada comum, porém a grande característica do polietileno glicol é que ele é solúvel em água, então a gente consegue incorporar substâncias aquosas nessa pomada. Então, vocês vão encontrar aí, por exemplo, no mercado, aquelas pomadas de cataflã, Emulgel, tal. Basicamente, eles são feitos de polietileno glicol. Então, as substâncias que estão ali dentro, elas são solúveis em água. E daí, então, a gente coloca, para criar uma pomada com aquelas substâncias, a gente coloca, então, em uma pomada que é solúvel em água. Então, ela é feita de polietileno glicol. Certo? Então, ela tem essa característica oleosa, você passa na pele, mas logo ela desaparece. Ela tem essa diferença da pomada de vaselina ou de lanovaselina, que você passa, fica oleoso e é difícil tirar aquela oleosidade depois. E, por último, a gente tem a chamada pomada acetílica, que é uma pomada que tem como base a lanolina e a vaselina, mas a gente coloca um componente que é o álcool cetílico, que é um componente oleoso que é muito utilizado para a produção de cremes. Então, quando a gente faz essa pomada e adiciona esse álcool cetílico, ele fica com o aspecto de uma pomada branca. Então, a gente tem aí uma pomada não tão gordurosa, não tão oleosa quanto a pomada de lanovaselina comum. Então, ela é uma pomada um pouco menos, no final das contas, ela é um pouco menos oleosa. Então, ela acaba trazendo uma característica um pouquinho diferente da pomada de lanovaselina.
tá? Basicamente são essas que a gente tem no mercado. Então, como eu falei para vocês, a gente classifica as pomadas, então, de acordo com as características dela em relação à água, né? Então, a gente tem as pomadas que a gente chama de hidrófobas, que são aquelas que têm total aversão à água, então, pomada de vaselina simples, a gente considera como hidrófoba. A gente tem a pomada que absorve água, então, que seria a pomada, meu Deus, a de lanovaselina, né, que tem a lanolina que permite a absorção de um pouco de água, e a acetílica também, que tem na sua composição lanolina, vaselina e álcool cetílico. E as hidrófilas, que são, como exemplo, a pomada de etileno glicol, que ela é totalmente favorável à adição de substâncias aquosas na sua composição. Falando um pouquinho das hidrófobas, elas têm características emolientes e oclusivas. E a principal matéria-prima, como eu falei, é a vaselina. Então, basicamente, a gente utiliza a vaselina. Então, ela tem essas características. Pelo fato de ter vaselina e toda a substância oleosa que a gente passa na superfície da pele da gente, dá uma certa emoliência, deixa a pele, então, mais macia e mais elástica. Então, essa é uma característica boa. Porém, a gente tem uma característica ruim, que é a questão de ela ser oclusiva. E o que ela é, o que é essa ação oclusiva? Principalmente quando a gente utiliza vaselina. Então, qualquer produto que vocês utilizarem que tiver vaselina, ela vai ter essa característica de ser oclusiva. O que é? Ela fecha, quer dizer, fecha não, né? Dependendo da forma que você utiliza, a frequência que se utiliza, essa vaselina ela pode começar a se acumular ali na saída dos folículos pilosos e das glândulas sebáceas, e elas podem começar a acumular ali e fechar essas saídas. Então, elas fazem uma oclusão e, principalmente nas glândulas sebáceas, que são fechadas, pode acontecer a formação do acúmulo de sebo no interior do canal e dentro da própria glândula sebácea. E no caso do folículo piloso, a mesma coisa, porque se vocês lembrarem, tem glândula sebácea que joga o sebo diretamente dentro do folículo piloso, ou seja, ele acaba, se fechar a entrada, né, do folículo piloso, pode acontecer também, então, de ter a formação, né, desse acúmulo de sebo dentro do folículo. E daí a gente percebe isso como formação daquelas espinhazinhas amarelas, e aquelas, como se fosse uma espinha também, no folículo piloso. A gente consegue ver, então, aquela parte amarelada de pus exatamente no meio do pelo. Então, isso muitas vezes está ligado com essa questão da oclusão que a vaselina promove. As que absorvem água, então, são aquelas que têm vaselina e lanolina. Então, a lanolina é aquela parte da molécula que vai absorver a água ou os componentes aquosos. E as hidrófilas, né, são aquelas, então, que fazem essa mistura dos polietilenglicóis, os PEGs, líquidos e sólidos, para a gente ter esse meio termo, nem sólido nem líquido. E a gente utiliza, então, para substâncias que têm característica de se dissolver na água. E a gente tem uma pomada específica, que é a pomada em hora base, que é para ser utilizada na mucosa da boca. Que ela tem uma característica um pouco diferente. Então, não sei se alguém já usou aqui, acho que é Oncilon, hora base. Então, que é uma pomada específica para passar dentro da mucosa da boca. E o que a gente precisa? A gente precisa, então,
que o princípio ativo que está dentro dessa pomada, ele fique em contato com o local aonde a gente quer o tratamento. Então, digamos que vocês estão com uma afta, né? E daí vocês passam essa pomada de hora base. Essa pomada ela precisa ficar em contato com a afta por um período de tempo meio prolongado para que ela consiga, né, o princípio ativo que está ali dentro consiga fazer o efeito. Então, essa pomada ela tem uma característica de que quando você passa e a gente tem o problema da saliva e da nossa língua, né? Então, a nossa saliva, por mais que seja que eu coloque uma pomada ali, uma substância mais oleosa, né? Tem a nossa saliva e a nossa língua que passam no local e acabam retirando com rapidez essa pomada. Então, para evitar que isso aconteça, a gente utiliza essa pomada específica que a gente chama de hora base, que ela é uma mistura de carboximetilcelulose, pectina, gelatina, e quando ela entra em contato com a saliva, ela forma uma película. Então, quando você passa a pomada sobre a afta e ocorre a passagem da saliva ali por cima dessa película, ela forma uma película mais aderente, que segura mais essa película mesmo, e segura mais o princípio ativo, então, ali no local. Então, ao invés de a gente conseguir tirar com facilidade, passando a língua, a própria saliva carregando essa pomada para fora do local, não, ela forma uma película que adere no local e dessa forma ela fixa mais tempo ali no local. Se alguém aqui já utilizou a pomada em hora base, está entendendo bem o que eu estou falando, porque a gente sente que fica uma película grudada ali por mais tempo, então fazendo o efeito necessário. A gente tem já essa pomada pronta. Geralmente a gente não faz na farmácia, a gente compra essa base pronta e a gente chama essa base de plastibase. Então, quando eu vou comprar lá no meu fornecedor, eu peço plastibase e daí eu só incorporo o princípio ativo ali nessa plastibase que eu compro pronta. Muito bem. Falando de pastas agora. O que é uma pasta? A gente tem um conceito de pasta que determina que a substância é chamada de pasta por uma característica específica que essa forma farmacêutica tem. E qual que é essa característica? Ela ter na sua composição uma proporção de pó igual ou superior a 20% de todos os produtos que fazem parte da composição. Então, a gente tem que pensar o seguinte: uma pasta, então ela. E é importante, esse pó tem que ser insolúvel, não pode ser um pó que se solubiliza no material que eu estou fazendo, tem que ser um pó insolúvel. Então, eu vou sempre determinar que aquela forma farmacêutica é uma pasta se na composição eu ver que tem ou um ou mais de um pós, né, que são insolúveis, que quando somados passem de 20% da composição. Então, vocês estão vendo aí, tem uma foto de uma pasta de óxido de zinco com quina, e ali já mostra que só de óxido de zinco a gente tem aí 25% da composição só de óxido de zinco, e o óxido de zinco é insolúvel nessa formulação. Então, isso já diz para a gente que é uma pasta. Então, eu posso fazer, por exemplo, um creme e colocar lá 20% de solúvel. 20, 25%. A partir do momento que eu pego esse creme e adiciono 25% de óxido de zinco, eu já não chamo mais ele de creme, eu chamo ele de pasta, tá?
Posso fazer um gel e coloco lá 25% de óxido de zinco. Eu já não chamo mais ele de gel, eu chamo de pasta. Posso fazer uma pomada e coloco 25% de óxido de zinco. Eu chamar de pomada e passo a chamar de pasta. Por quê? Porque tem mais de 20% de pó insolúvel. Então, qualquer preparação que você colocar mais de 20% de pó insolúvel, naturalmente passa a ser chamado de pasta. Ele deixa de ser chamado de creme, gel, pomada e passa a ser chamado de pasta. Tranquilo? Vou dar uns exemplos aqui para vocês. São pastas que a gente encontra na farmacopeia brasileira. Então, tem lá a sua composição e tem a sua forma de preparo. A pasta d'água, a famosa pasta d'água, que é utilizada aí para um monte de coisas, para prurido, né, para picada de inseto, para assadura de criança, e que é muito boa, inclusive. Ela é uma mistura de óxido de zinco, talco, glicerina e água. Então, esse AN que está colocado ali no começo, não sei se vocês lembram lá no início, que esse AN quer dizer partes iguais. Então, eu vou utilizar 25% de óxido de zinco, 25% de talco, 25% de glicerina e 25% de água. Então, só sólidos insolúveis aí, pós-insolúveis, né, eu tenho o óxido de zinco e o talco, que dá 50% da formulação. Então, já chamo de pasta. Pasta de laçar, 25% de óxido de zinco, 25% de amido, já dá 50%. Só o óxido de zinco já dava 25%. E a vaselina sólida, 50%. Ou seja, 5% do óxido de zinco já é suficiente para fazer a preparação. Pasta de Una. Essa aqui é a única que, na verdade, é bom que vocês entendam, às vezes cai isso em prova de concurso e tudo mais, ela é conhecida como pasta, porém ela não é uma pasta de verdade. Por quê? Porque ela tem 15% de óxido de zinco, que é um pó insolúvel. Ela tem 15% de gelatina, que também é um pó. Só que essa gelatina ela vai se dissolver na água. Então, na verdade, ela não é um pó insolúvel. Quando eu colocar essa gelatina na frente da glicerina e da água, ela vai se dissolver. Então, aqui é uma falsa pasta. Ela é chamada de pasta porque, tradicionalmente, essa pasta tem a formulação dela desde a primeira edição da Farmacopeia, 1926, e tradicionalmente ela vem sendo chamada de pasta, mas ela é uma falsa pasta, tá? Porque ela só tem 15% de pó insolúvel. Só para curiosidade de vocês. Géis. O que são géis? Também são formas farmacêuticas semissólidas, né? Tem algumas características exclusivas, né? Eles são geralmente transparentes, mas eles podem ser opacos, mas então são uma forma farmacêutica semissólida geralmente transparente, tem uma consistência gelatinosa, por isso que eles são chamados de géis, e tem uma alta proporção de solvente em relação ao agente gelificante. Então, aqui para vocês entenderem, quando a gente vai produzir um gel, a gente vai utilizar uma substância que vai trazer essa característica gelatinosa para o nosso preparo. Então, se vocês, lá na casa de vocês, forem fazer uma gelatina, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um pacotinho de gelatina, ou aquela folha de gelatina, vão dissolver em água quente, vão adicionar água fria, e daqui a pouco o produto se transformou, né, de um pó e água, basicamente, em uma gelatina. Então, o agente gelificante aí, no caso, seria a gelatina. É ela que forma esse processo todo, essa estrutura toda
que a gente conhece como gelatina. Se eu pegar essa gelatina, esse pacotinho de gelatina, na verdade, e fazer ele da forma como descrita na própria embalagem, mas ao invés de eu colocar o pacote inteiro de gelatina, eu colocar só a metade do pacote, ele não vai ficar com aquela estrutura mais rígida que a gente conhece da gelatina, ele vai ficar com uma estrutura mais na forma do gel que a gente busca dentro da farmácia de manipulação para o preparo das formas farmacêuticas semissólidas gelatinosas. Então, na verdade, o que acontece? Quanto mais eu colocar de agente geleificante, mais próximo do sólido o produto vai ficar, né? No meu caso, eu não quero fazer um gel quase sólido, como uma gelatina, uma sobremesa de gelatina. No meu caso, eu quero fazer uma forma farmacêutica que tenha uma característica gelatinosa, mas ela tenha uma viscosidade razoável. Eu não quero algo tão viscoso, digamos assim, tão quase sólido. Imaginem vocês se vocês precisassem fazer o álcool em gel, que a gente está tão acostumado a fazer, e ele virasse uma gelatina como a gente conhece, aquela de sobremesa. Ia ficar bem difícil a gente passar na mão, né? Então, o que a gente faz? A gente dosa a quantidade desse agente gelificante para que ele fique dentro daquela consistência que a gente quer. Então, a diferença daquele gel que a gente tem aí hoje na maior parte dos dispensers, né, que tem uma pequena viscosidade, e aquele gel de cabelo, por exemplo, do tipo de Bosano, que é mais consistente, é a quantidade dessa substância gelificante que eu vou colocar. De uma forma geral, nas preparações que a gente faz dentro da farmácia de manipulação, a gente vai perceber que a proporção é muito pequena. A gente fazendo, eu já contei para vocês o que a gente vai fazer, né? O álcool gel que a gente vai fazer ele numa proporção de agente gelificante de 0,5%, ou seja, para cada 100 ml de álcool em gel, eu vou colocar 0,5 gramas desse agente gelificante. Então, vejam que é uma quantidade muito pequena de material e ele deixa o material viscoso. Então, essa relação é bastante interessante, por quê? Porque no final das contas a gente vai ter o solvente, né, em grande quantidade, que geralmente é a água, né, então algo barato, e o agente gelificante numa proporção muito pequena, que vai deixar esse produto, no final das contas, com um preço bastante acessível. Então, é uma vantagem que a gente tem. A gente consegue fazer essa forma farmacêutica gastando muito pouco. Falando dos agentes gelificantes, então, eles são partículas sólidas que estão unidos por pontos de adesão. Então, o que acontece? Deixa eu desenhar aqui. Eu não lembro se eu já expliquei isso um dia, mas vamos lá. Geralmente, quando a gente tem esses agentes gelificantes, eles são partículas sólidas e eles têm uma estrutura mais ou menos assim. Então, ao invés de ser uma estrutura, digamos assim, retilínea, geralmente eles são estruturas espiraladas, porque eles têm pontos nas suas cadeias que estão disponíveis para fazer ligação. Então, o que ocorre? Esses pontos acabam se unindo por pontes de hidrogênio ou outros tipos de pontes que acabam segurando essa estrutura. Então, aqui, digamos que tem mais um ponto de ligação com outro aqui disponível, né? Eles acabam se encontrando e se espiralando desse jeito. E dessa forma a gente tem a estrutura
enrolada, uma forma espiralada. Deixa eu só fazer mais um aqui. Mas é cheio de pontes assim. E daí essa estrutura fica fixa. E quando a gente coloca essa estrutura na água, ou adiciona alguma substância que consegue romper essas ligações aqui, essa estrutura acaba se desenrolando e ela fica uma estrutura retilínea. Daí imaginem várias dessas partículas em contato com a água, perdendo essas ligações. Então, elas começam a se espalhar, se esticar, se abrir, né? E ali no meio daquele líquido, daquela solução, elas começam a se esticar e se emaranhar. E dessa forma, elas ficam estáveis, porque esses pontos de ligação que estão aqui, né, que se ligavam entre si dentro da estrutura, eles passam a se ligar em uma outra estrutura. E eles acabam formando, então, essa rede. E essa rede é uma rede que fica estável, porque os pontos de ligação estão acontecendo, só que ao invés de acontecerem dentro da própria estrutura, agora eles estão se ligando entre si. E acaba formando uma rede que a gente chama de estrutura tridimensional, porque essa rede ela acontece nessa posição, como vocês estão vendo aqui, mas também em outras posições, como se elas estivessem atravessando a tela do computador de vocês, a tela do celular de vocês, para todo lado, né? Então, forma um emaranhado. E daí o que acontece? No meio desse emaranhado, acabam ficando gotículas de água. Então, no meio aqui dessas estruturas que se formam, ficam gotículas de água. E essas gotículas ficam retidas aqui dentro. E a gente vê isso visualmente falando, né? A gente vê essa formação aí com o aumento da viscosidade. Então, visualmente para a gente, essa formação que está acontecendo aí está ligada com o aumento da viscosidade. Então, segurar a água dentro dessa rede aí faz com que visualmente a gente veja o produto mais viscoso. Ficou claro isso, gente? Me digam que sim. Tá. Sim, professor. Beleza, então. Então, basicamente é isso. O que acontece quando a gente não vê, né, ali dentro daquela reação, quando eu jogo, então, esse agente ele fica sólido ali no meu líquido, é isso. Ele se dispersa, né, forma essa rede e acaba passando visualmente para a gente, passando do estado sólido dele, né, para gel, ou estado líquido da água para gel, tá certo? E se transforma no gel que a gente conhece tão bem. Vocês vão ver isso direitinho na prática. Muito bem, mas eu tenho várias substâncias diferentes que a gente pode utilizar para a formação de gel. Então, cada uma delas tem algumas características diferentes e a gente tem algumas características que são desejáveis para elas, né? Então, a primeira delas é produzir essa gelificação a baixa concentração. Então, quando eu utilizo 0,5 gramas para fazer 100 gramas de gel, eu estou utilizando uma baixa concentração, isso é ideal. Que dê estrutura ao veículo, então tem que dar aumentar essa viscosidade do meio e manter essa viscosidade do meio, porque não adianta nada de repente eu fazer um gel e daqui a pouco ele desandar e voltar a ficar líquido, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Ele tem que ser inerte, inócuo, ele não pode fazer mal nenhum e não pode atuar, né, alterando as características das substâncias ativas que eu vou colocar ali dentro. Tem que ser de fácil aplicação e ser agradável, então, muitas vezes, agora na pandemia, principalmente, que a gente vai em todo lugar e usa os mais diferentes gels para entrar nos lugares, vocês já devem ter percebido que alguns são
mais pegajosos, alguns são mais grudentos, são mais difíceis de espalhar. Por quê? Porque eles não foram preparados da forma adequada. Geralmente, quando a gente faz o gel, independente do material que a gente utiliza, ele costuma ficar um pouco pegajoso, mas a gente pode colocar algumas substâncias que diminuem essa pegajosidade, diminuem aquela sensação ruim quando a gente passa de ficar úmido por muito tempo. Então, na verdade, é porque os produtos não foram bem feitos. E eles têm que apresentar um custo baixo. Então, quando eu faço um gel que eu coloco 0,5% desse agente gelificante e o resto é água, eu estou tendo um produto com custo bastante baixo. A gente tem várias substâncias diferentes que a gente utiliza para produzir esses géis. Tá? Então, no mercado aí a gente tem, vamos dizer assim, muitas opções. Cada um deles acaba trazendo características um pouquinho diferentes para o gel que a gente faz. Alguns são mais transparentes, outros são menos transparentes, alguns são mais pegajosos, outros são menos, e assim por diante. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês terem noção, mas saibam que tem muito mais coisa aí pelo mercado. A maior parte deles é derivado da celulose e eles têm as suas características específicas. Vamos lá, então. O primeiro deles é a carboximetilcelulose. Ele é bastante utilizado em produtos que vão ser ingeridos ou vão para a boca, como é o caso de gel dental. Muitas vezes a gente acaba engolindo um pouco, né? Ou produtos que vão ser ingeridos. Ele tem característica aniônica, então ele tem carga, né? Ele tem estabilidade numa faixa de pH de 2 a 12, isso é importante, porque dependendo do tipo de produto que a gente vai adicionar, ele pode, né, ter um pH diferente, estando dentro dessa faixa tudo bem, ele é estável, ele não perde as suas características. Ele é incompatível com anfóteros, então aquelas substâncias que mudam de carga, né? Uma hora eles têm carga positiva, outra hora eles têm carga negativa, não dá para utilizar carboximetilcelulose, como também os catiônicos não podem ser utilizados aqui, porque eles fazem o processo de desandar o produto. Por quê? Porque o carboximetilcelulose é aniônica, então ela já tem carga negativa, né? Se eu coloco algum produto que tem carga positiva, vai dar reação. Ele é solúvel em álcool em até 50%, então eu consegue carregar bastante álcool, coisa que nem todos conseguem. Se a gente quiser, a gente já compra no mercado, olha, eu quero carboximetilcelulose que dá uma viscosidade baixa ou uma viscosidade alta, e assim por diante. Por exemplo, eu vou fazer um gel dental, eu preciso de uma grande viscosidade, né? Então eu já compro o produto específico para isso. Outro produto bastante interessante é a hidroxitilcelulose, conhecido como natrozol. Ele não tem carga, então isso é uma vantagem, porque daí não tem reação, geralmente não tem reação com produtos que têm carga, né? Tem as suas exceções, né? Mas de uma forma geral não tem problema. Também é estável na faixa de 2 a 12. É compatível com tensoativos aniônicos e anfóteros, não todos, mas é. Ou seja, ele consegue segurar produtos com cargas negativas e cargas que costumam variar. É compatível com os catiônicos e compatível com inúmeros ácidos ativos, inclusive os ácidos. Por quê que está sendo falado isso? Porque quando eu for utilizar uma substância que seja ácida, independente do pH dessa substância, o hidroxitilcelulose, vulgo natrozol, ele consegue segurar bem. Já se eu for utilizar um ácido neste grupo aqui, que é dos carboxivinílicos, que é da família que mais vocês vão conhecer como carbopol, que é uma família grande de produtos carboxivinílicos,
que tem lá, dentro dessa família, eles têm vários representantes, cada um com algumas características diferentes. Esses produtos eles não podem ser adicionados de substâncias ácidas porque eles não conseguem formar gel se eu tiver com o pH ácido. Então, se eu vou fazer um gel, por exemplo, de ácido glicólico, né? Naturalmente ele vai deixar o meu gel ácido. Estou colocando um ácido ali. E eu quero essa característica do ácido no gel exatamente porque eu quero que ele faça uma esfoliação química. Se eu for utilizar um polímero dessa família aqui, dos carboxivinílicos, obrigatoriamente eu tenho que neutralizar para ele ficar no formato de gel. Aí não vai adiantar nada. Eu coloquei um ácido, neutralizei esse ácido, formou gel, mas eu não tenho mais o ácido. Então eu perdi toda a propriedade ácida do meu material. Então eu não consigo colocar ácido nos produtos dessa família aqui. E eles são utilizados aí em formas farmacêuticas oftálmicas, tudo, e é utilizado uma quantidade bastante pequena. Eles têm mais algumas características importantes. Sensíveis à oxidação sob a luz e metais pesados. Quando a gente tem eletrólitos, eles podem desestabilizar esses produtos. Então, eles podem fazer com que esses produtos percam a característica de gel. Esses produtos a gente consegue colocar aí 30%, 40% de extrato alcoólico e hidroalcoólico, consegue então carregar bastante álcool. A gente vai fazer o álcool gel com esses produtos, então vocês vão ver que a gente vai utilizar 70% de álcool e ele vai segurar bem. A gente tem, então, dentro dessa família, vários componentes diferentes, Carbopol 980, 940, cada um com um nome diferente. Cada um deles é um carboxivinílico, porém cada um deles tem uma característica diferente. O mais comum que a gente tem é o Carbopol 940, e é o que a gente vai utilizar. Característica negativa dele, ele demora muito tempo para dissolver. Então, para preparar ele leva muito tempo. E hoje estão colocando no mercado um substituto dele para que ele seja mais rápido. E a gente tem um deles que pode ser ingerido, que é o 934P. Que mais apresentam redução de viscosidade em pH abaixo de 4 e são incompatíveis com substâncias catiônicas. Então, tem essas características aí. E falando das emulsões, a gente já falou de emulsões anteriormente, né? Só reforçar um pouquinho aqui a questão da emulsão. A gente tem que lembrar, então, que emulsão é uma mistura de dois líquidos que não se misturam normalmente, porém, eles estão um disperso no meio do outro na forma de gotículas, né? Então, lembrando que as emulsões, elas precisam, né, de que um dos líquidos disperse no meio do outro. Então, um sempre vai ficar em gotículas do outro. E para que essas gotículas não voltem a se juntar e separar, né, totalmente as substâncias oleosas das substâncias aquosas, a gente vai utilizar uma substância que vai fazer com que essas gotículas, como elas estão aqui, elas não se liguem novamente uma na outra, formando gotículas cada vez maiores, até que todo o material se separe. Então, a gente estabiliza essas gotículas dentro do outro líquido, onde elas estão dispersas, adicionando um agente emulsionante ou agente emulsificante. Então, o agente emulsionante ou emulsificante vai se ligar com essas duas substâncias e fazer uma ponte de ligação para que elas fiquem estáveis ali, as gotículas fiquem estáveis no meio daquele líquido sem querer se separar novamente. Elas são, então, muito utilizadas na farmacotécnica
como produtos de uso oral, as soluções orais que a gente viu lá atrás, né, que ajuda então a tirar o excesso de sabor ruim dos produtos e tudo mais, e facilita a ingestão, principalmente de substâncias oleosas. Lembrando o exemplo do óleo de fígado de bacalhau, que se a gente tivesse que tomar o óleo puro, ele seria muito mais desagradável do que tomar aquela emulsão de Scott que a gente conhece bem, que já não é boa. Quando a gente transforma ela em emulsão, ela fica um pouco menos ruim de ser tomada. Elas podem ser de uso tópico, né? Então, cremes, loções que a gente passa na superfície e nas mucosas também, e elas podem ser de uso parenteral. Então, são utilizadas para veicular fármacos por via endovenosa. Então, dentro dos hospitais, as soluções parenterais, principalmente as soluções de alimentação, né? Muitas vezes a gente precisa incorporar substâncias oleosas para trazer uma alimentação adequada para o paciente. A alimentação tem que ser via endovenosa, então a gente transforma aquela substância oleosa numa emulsão, porque daí ela pode ser adicionada na via endovenosa sem causar problemas. Imagine se eu injetasse diretamente uma quantidade grande de óleo por via endovenosa, eu ia criar um problema bastante grande para o organismo. Ia criar, então, a formação de êmbolo, né, e trazer malefício para o paciente. Então, a gente transforma numa emulsão e aí ela consegue transportar por via endovenosa pequenas gotículas dessa substância oleosa no meio dessa emulsão que a gente criou. Composição base de uma emulsão, qual seria? Então, a fase aquosa, né? A fase oleosa, então a gente vai ter sempre duas fases, água e óleo. Uma delas sempre dispersa dentro da outra, então uma dispersa na forma de gotículas dentro do outro líquido. Normalmente é a água que fica dispersa dentro do óleo, mas pode ser ao contrário também, dependendo da proporção que a gente utiliza de cada uma dessas fases. A substância emulsionante, para manter essa estabilidade, né, que essas gotículas de água fiquem estáveis ali no meio daquele óleo, sem querer se unir novamente e separar as fases. E as substâncias auxiliares. Basicamente, para a gente fazer uma emulsão, a gente precisa de água, óleo e o agente emulsionante. Daí o resto que a gente vai adicionando são substâncias que são auxiliares para melhorar as características, né? Então, eu posso colocar um antioxidante, por exemplo, porque substância oleosa tem característica de oxidar com facilidade, então eu vou colocar um antioxidante, eu vou colocar agente conservante para evitar a contaminação. Se for necessário, eu posso colocar um agente espessante para deixar ela uma viscosidade maior. Posso colocar um corante, posso colocar um sabor, se for o caso de algo para uso oral, e assim por diante. Então, essas são as substâncias auxiliares mais comuns. Mas, basicamente, eu tendo a água, o óleo e o agente emulsionante, eu já tenho uma emulsão, tá certo? Aí, conforme a proporção de água que eu coloco e de óleo que eu coloco, eu vou ter diferentes consistências. Então, se eu colocar mais óleo e menos água, eu vou ter geralmente uma consistência mais próxima do sólido. Se eu tenho mais água e menos óleo, eu vou ter uma consistência mais líquida. Então, o creme e a loção, basicamente, o que muda é a diferença dessa proporção entre água e óleo. Então, o creme tem mais óleo, de uma forma geral, e a loção tem uma quantidade menor de óleo e mais de água. Tá certo? Falando assim de uma forma bem grosseira. E para a gente finalizar, as formas farmacêuticas sólidas. Elas, apesar de elas serem a maior parte, né, 2/3
dos medicamentos atuais, dentro da farmácia de manipulação, elas são bastante importantes, porém elas são importantes dentro de uma forma farmacêutica que são as cápsulas, né, dentro da farmácia de manipulação. Porém, elas são as que menos têm características para se trabalhar. Então, o que a gente pode dizer que são vantagens dessas formas farmacêuticas sólidas? Menor custo de acondicionamento, armazenamento e transporte. Então, eu tenho sólidos, né? É mais fácil de transportar. Eu posso transportar em sacos, posso transportar de uma forma diferente dos líquidos. Líquido eu tenho que ver o tipo de embalagem, se é vidro, se é plástico, se é transparente, se não é, se é... tem que prestar atenção na luz, não tem, e assim por diante. Então é muito mais fácil a gente trabalhar com as formas sólidas. Elas são mais estáveis química, física e de forma microbiana também, porque geralmente, né, instabilidade química, física e microbiana estão muito ligadas com água, né, e aqui a gente vai ter uma porcentagem muito pequena de umidade. Elas têm boa aceitação, facilidade de administração e é possível controlar a biodisponibilidade. Então, de outras formas farmacêuticas, a gente já não tem essa possibilidade. E daí, dentro das principais formas, a gente tem os pós, as cápsulas, os comprimidos e as drages. Dentro da farmácia de manipulação, de forma geral, a gente trabalha com pós e com cápsulas. Comprimidos e drages, a gente precisa de equipamentos, precisa de espaço, muitas vezes para a farmácia de manipulação não compensa a aquisição de equipamentos para fazer comprimidos, sendo que a demanda não é tão grande assim. Então, basicamente, a gente acaba se resumindo um pouco em pós e cápsulas mesmo para a área de pós dentro da farmácia de manipulação. Falando então um pouquinho dos pós, eles são formas farmacêuticas sólidas constituídas por um ou mais princípios ativos, adicionados ou não de adjuvantes, pulverizados e misturados homogeneamente. Então, pós, basicamente, são substâncias sólidas, obviamente, né, que podem ser compostas de um princípio ativo só ou de uma mistura. E quando é uma mistura, a gente tem que triturar eles para que eles fiquem todos com o mesmo tamanho de partícula, misturar bem, né? Posso colocar algum adjuvante ou não, por exemplo, vou fazer lá um sal de frutas, né? Vou colocar um sabor para que ele fique mais agradável de se ingerir. Então, posso ou não colocar um adjuvante. Nesse caso aqui, eu posso colocar. Como que a gente classifica os pós? Então, os pós simples e os pós compostos. Simples são aqueles que a gente utiliza uma substância só, e os compostos, aqueles que a gente mistura dois ou mais pós simples, né? Sempre misturando muito bem. Então, aqui, um exemplo para vocês: bicarbonato de sódio. É só bicarbonato de sódio, ele não tem absolutamente mais nada. E do lado direito, a gente tem aí o sal de frutas, que é um pó composto, porque ele tem bicarbonato, bicarbonato de sódio e ácido cítrico. São 3 componentes. Então, aqui nesse caso, a gente precisa tomar mais cuidado, porque a gente precisa deixar todos os pós do mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho de partícula, tudo mais, e bem misturados. Ok? Nos pós para uso oral. Então, a gente divide as formas em pó a granel de uso interno, né? Então, são aqueles pós que a gente dispensa em potes de boca larga e que a gente utiliza geralmente uma colher para medição. Então, voltando aqui, o bicarbonato de sódio seria um representante pó a granel. Por quê? Eu vou lá e eu só tenho um pó ali dentro, é um frasco de boca larga, eu vou lá e uso uma colher para fazer uma dose.
O sal de frutas, quando ele vem no potinho, é a mesma coisa. A gente considera ele pó a granel, porque a gente não faz vamos dizer assim, a gente não tem exatamente uma dose. Quando a gente utiliza uma colher como dosadora, a gente pode pegar uma quantidade maior ou menor, conforme o momento que a gente está tirando aquele material, né? Vantagens do pó a granel, ele pode ser diluído em uma quantidade de água ou outro líquido, facilitando a deglutição. É o que a gente vai fazer com o sal de frutas. Desvantagem, devido à inexatidão do processo de medida, somente deve ser dispensado nessa forma fármacos não potentes, né, que são de fraca atividade farmacológica. Então não serve para todo. Se eu preciso de uma concentração específica, né, uma ação que está ligada a uma, eu não posso utilizar esse pó a granel. Agora, se for alguma coisa que, se você pegar uma dose um pouco maior, uma dose um pouco menor, não vai fazer muita diferença. Então, tranquilamente, a gente pode preparar nesse formato. Caso a gente não possa preparar nesse formato, a gente vai fazer o que a gente chama de pós-divididos, que são os chamados papéis medicamentosos e os sachês. Os sachês estão cada vez mais sendo utilizados dentro das farmácias pela facilidade que eles têm. Quer dizer, facilidade em termos, né? Porque a gente tem que preparar as doses unitariamente. Então, digamos que eu vá fazer um sachê com aquela composição de... Deixa eu voltar lá. Com aquela composição do sal de frutas. Então, para cada sachê, eu preciso pesar 2,15 gramas de bicarbonato, meio grama de carbonato de sódio e 2,15 gramas de ácido cítrico. Então, eu preciso fazer essas doses individualizadas. Então, leva um pouco mais de tempo, mas eu consigo fazer essas doses individuais, né, para que o paciente abra esse sachê ou abra esse papel medicamentoso, que eu já vou mostrar para vocês como que e ele tome aquilo de uma vez só. Então é como se a gente preparasse esses sachêzinhos que tem aí industrializados individualmente. Dá um pouco de trabalho, mas é uma forma que tem saído bastante. Antigamente a gente fazia assim, a gente tinha esses sachês metálicos para comprar, então a gente pesava o pó, a mistura de pós que a gente queria, né? E colocava no centro de um papel encerado, então esse papel tem que ser um papel que a gente possa fazer a manutenção do produto sem a entrada de água no local, e daí a gente fazia um processo de dobradura, ia colocando, né, cada um dos sachêzinhos que a gente fazia, dos papeizinhos, dentro de uma embalagem, para que o indivíduo tivesse, então, as suas doses individuais, uma dose de cada vez. Então, a gente tinha que fazer isso para cada um deles. Todos tinham que ficar do mesmo tamanho e da mesma altura para ficar apresentável. Ou o formato que a gente tinha também seria esse aqui, também com dobraduras. Então, aqui tem toda o passo a passo de se fazer tá errado aqui. Aqui não é E, não. Aqui é C. Então, todo o passo a passo para fazer cada um dos sachêzinhos. Esse aqui é um envelopinho que ficava totalmente fechado. E a gente colocava isso, então, também dentro de uma caixinha e todos os envelopes tinham que ser do mesmo tamanho. Hoje é muito mais fácil a gente utilizar, então, os sachêzinhos. Os sachês têm todos o mesmo tamanho, a gente adiciona a dose ali dentro, fecha com uma seladora e acabou. Então, esse é o modo mais comum que a gente tem hoje de preparo de sachê dentro das farmácias. E, finalmente, as cápsulas. O que são as cápsulas? São formas farmacêuticas constituídas por um invólucro de natureza, forma, dimensões e capacidades variadas,
contendo substâncias medicamentosas sólidas, líquidas ou pastosas, que constituem uma unidade posológica. Ou seja, uma cápsula, ela pode variar de acordo com a sua composição, ela pode ser de gelatina, ela pode ser de amido, ela pode ser aquela cápsula vegana que a gente tem hoje, tem as cápsulas que a gente chama de gastroresistentes, então elas variam muito de composição, a forma delas também é variável, eu tenho cápsula alongada, eu tenho cápsula redondinha, tem as mais variadas formas hoje. Dimensões e capacidade variadas também, então tem diferentes tamanhos de cápsula para conter diferentes quantidades de produto ali dentro. E a substância que eu posso colocar pode ser desde um sólido, passando por um líquido e passando por uma pasta também. Mas todas têm uma característica em comum. É para ser uma unidade posológica, é para ser uma dose. Ah, mas lá na farmácia o médico prescreveu tanta coisa numa formulação que a gente teve que fazer uma dose em 2 cápsulas ou uma dose em 3 cápsulas. Tá, acontece, mas não é o normal. O normal é que uma cápsula seja correspondente a uma dose, né? Sem precisar dessa divisão em 2, 3, 4 cápsulas. Mas tem alguns médicos que não têm muita noção, né? Eles só querem que coloque tudo aquilo dentro de uma cápsula, eles não sabem como que é o processo e eles acabam meio que fazendo com que a gente precise dividir isso em 2, 3 cápsulas. Generalidades. Geralmente para via oral, tem algumas exceções? Tem. Como sempre, sempre tem, né? Então tem, por exemplo, uma cápsula que vem dentro de um dispositivo que é para inalação. Então você coloca uma cápsula que contém um pozinho dentro, você coloca dentro desse dispositivo, você aperta um botãozinho, esse dispositivo fura a cápsula e libera o pó que está dentro e a pessoa aspira aquele pó. Mas de uma forma geral é para via oral. O invólucro normalmente é de amido ou de gelatina, mas hoje a gente tem essas cápsulas veganas que eu acho que é de gelatina de origem vegetal, mas eu não tenho muita certeza se é gelatina mesmo, eu sei que é de origem vegetal. Alga, acho que alguma coisa assim do gênero. A cápsula, ela pode, de uma forma geral, ela é transparente, né, porque é de gelatina, geralmente, mas se colocam, então, substâncias opacificantes, conservantes, até para dar um leve sabor, corantes, então a gente vê aí cápsulas muitas vezes coloridas, né? Para diferenciar um pouco uma das outras. E o conteúdo pode ser uma ou mais substâncias medicamentosas adicionado ou não de recipientes, como solvente, diluente, lubrificante, desagregante e tudo mais. Então, às vezes, eu preciso completar, né? Às vezes as substâncias medicamentosas que estão ali dentro da cápsula, elas tomam um pequeno espaço da cápsula e fica um espaço muito grande e vazio. Então, para isso, a gente pode adicionar recipientes para completar aquele espaço, por exemplo. Certo? Para que a cápsula não fique com o aspecto de que colocaram um pouco de pó e ficou aquele pó jogado ali no meio. Então, dessa forma, geralmente vocês vão ver a cápsula completa, mas isso não quer dizer que tudo aquilo é substância medicamentosa. Às vezes é só para dar volume mesmo. Coloquei aqui um vídeo, eu não vou passar agora, por causa do tempo, mas eu coloquei um vídeo para vocês darem uma olhada, um farmacêutico mostrando o processo de preparação de uma cápsula. E a gente tem também as cápsulas gelatinosas moles, né? Que uma hora elas estão permitidas no país para farmácia de manipulação, outra hora elas não estão permitidas. Mas, enfim, a gente tem essas cápsulas gelatinosas moles no mercado, né? Hoje, se eu não me engano, está proibido a farmácia de manipulação comprar essas cápsulas, porque a farmácia de manipulação não consegue fazer, precisa de equipamentos muito sofisticados para fazer essas cápsulas e colocar esse produto ali dentro. Então,
as farmácias compravam já o produto pronto de empresas, né, que fabricavam isso. Então, digamos, vamos pegar até o exemplo do ômega 3, né? Então, eu como farmácia, comprava de uma empresa produtora dessas cápsulas de ômega 3 em grande quantidade e, conforme vinham as prescrições, eu só ia separando as quantidades solicitadas, colocando dentro do pote e dispensando para o paciente. Daí passou a ser proibido isso, porque a vigilância sanitária vê que a gente diz que a gente não consegue, então, fazer o controle de qualidade dessas cápsulas, então a gente está dispensando alguma coisa que a gente não, não sabe exatamente o que a gente está dispensando. Então, proibiu. Mas elas existem no mercado, se vocês forem ver nas indústrias, várias indústrias diferentes têm esses produtos e dispensam daí normalmente, né? Mas enfim, elas são também feitas de gelatina, né? Só que a gelatina sozinha, se a gente colocasse uma substância aquosa ali dentro, ela ia derreter essa gelatina. Então, é uma mistura de outras substâncias que acabam mantendo essa gelatina, esse revestimento, independente do líquido que está ali dentro. Pode ser um pó, pode ser uma pasta também, e pode ser um líquido. A grande questão é que não se deve utilizar líquido aquoso. A gente deve utilizar líquido oleoso, porque aí, se a gente colocar um líquido aquoso ali dentro, vai derreter essa cápsula de dentro para fora. E, basicamente, as indústrias que fazem isso, obviamente, eles têm um processo todo automatizado, tudo certinho, eles têm controle de qualidade, e a gente poderia comprar naturalmente das farmácias, para as farmácias de manipulação e fazer o processo de dispensação normal, mas a vigilância não gosta muito disso porque diz que a gente não tem um controle de qualidade adequado para isso. Mas enfim, questão de acondicionamento e conservação de cápsulas, independente de que tipo de cápsula que a gente está falando, se é essa cápsula mole ou cápsula de gelatina, a gente tem que sempre prestar atenção em proteção, né? Elas são sensíveis, então proteger contra a umidade e contra o calor. Umidade pode amolecer as cápsulas, calor pode ressecar as cápsulas e elas se tornarem quebradiças. Utilizar um sistema dessecante, então aqueles sachêzinhos de sílica gel que vem dentro da embalagem é para evitar, né, que a umidade entre em contato com a cápsula. Então, esse sistema dessecante ele absorve a umidade antes que essa umidade entre em contato com a cápsula e amoleça. A embalagem pode ser do tipo blister, plástico, vidro, tanto faz, aceita bem. E a temperatura de armazenamento geralmente na faixa de 20 a 25 graus. Temperatura ambiente, né, a gente só não deve deixar muito acima disso para evitar que ocorra o ressecamento das cápsulas. E assim a gente termina a nossa disciplina. E pergunto para vocês se vocês têm dúvidas, se está tudo certo, se vocês estão aí ainda. Deixa eu parar a apresentação aqui. Tudo certo, gente? Tudo certo, prof. Beleza, então.